Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor, que Deus possa estar mais uma vez nos abençoando com sua palavra. E hoje eu trouxe um estudo sobre a confiança em Deus, no qual nós precisamos muito nesse dia. Nós precisamos descansar no Senhor. E eu trouxe a palavra aqui no Salmo 46, que diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. No 10, ele fala: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Eu trouxe esse tema hoje que o Senhor colocou no meu coração, que hoje estamos vivendo um tempo extremamente difícil, porque hoje a criminalidade está alta e o momento que estamos vivendo é coisa de guerra, turbulências, e eu decidi trazer esse estudo para que nós possamos colocar nossa confiança no Senhor e descansar nele, porque Ele é o nosso alvo. E quando nós estamos num momento de angústia, nós devemos tão somente procurar o Senhor e entender que é Ele quem nos guia, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos direciona, é Ele quem cuida nos mínimos detalhes. E uma coisa interessante que quando nós colocamos a confiança no Senhor é que nós sentimos paz. Nós sentimos que como se nós tirássemos todo o peso, toda aquela carga de ansiedade, aquela carga de emocional, de querer fazer do nosso jeito, de querer fazer da nossa vontade. Mas quando nós descansamos no Senhor e entendemos que não importa as situações que passarmos, o Senhor Ele está a cada dia cuidando de nós e nos guardando principalmente. E principalmente nessa época difícil em que você liga a TV e hoje você só vê miséria, você só vê as pessoas fazendo barbaridades. E hoje em dia está extremamente complicado mesmo. Sinceramente, eu falo para os irmãos que está difícil eu sentar para assistir um jornal, porque você não vê nada que preste. E até um ponto interessante, principalmente assistir os jornais, é que isso acaba levando para a nossa mente, principalmente nessa época onde vivemos, a ansiedade está tão alta. Hoje em dia as pessoas estão muito ansiosas, estão muito corridas, faz isso, faz aquilo. E esse conteúdo acaba muitas vezes levando muito para o nosso emocional e começamos a sentir medo do que pode acontecer, do que não pode acontecer. Senhor, será que isso vai acontecer? Será que aquilo vai acontecer? Mas calma, porque o Senhor Ele está cuidando de tudo, o Senhor está nos guardando, o Senhor está nos protegendo. E como no Salmo 91, o salmista ele fala o seguinte: louvado seja Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Então, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, nós entendemos que é Ele quem vai cuidar de nós. Nós temos que tão somente descansar no Senhor e saber que é o Senhor quem faz, é o Senhor quem trabalha. Não adianta a gente querer fazer do nosso jeito, da nossa vontade, porque não é assim que funciona. Quando Deus Ele nos chama para que nós podemos viver uma vida, não é uma vida sem complicações, só uma vida de bonança. Não, a vida ela é difícil, a vida ela é cheia de problemas, mas nós temos que confiar no Senhor, independente da situação, se tudo vai bem, se tudo vai mal. Vamos confiar no Senhor
porque o Senhor nos protege. Muitas das vezes nós podemos, será que meu irmão, o Senhor não vai proteger? Será que minha mãe, o Senhor não vai proteger? Mas a palavra diz que o Senhor, Ele tão somente protege todos aqueles que estão debaixo das suas asas, como no Salmo 91. E debaixo das tuas asas nós estaremos seguros, porque o Senhor é a nossa proteção. É Ele quem nos guarda. Não é que alguma coisa de errado possa acontecer, mas é que a vida ela é feita de problemas. Cada dia você resolve um problema, outro dia você resolve outro, e parece que os problemas já fazem parte da nossa vida. Até o final da nossa vida, nós temos que acreditar no Senhor, confiar, se entregar inteiramente nele, porque o mundo está mal e está daqui para pior, não vai melhorar. Infelizmente, nós queremos que o mundo seja um lugar de paz, mas aqui não é a nossa terra, aqui não é a nossa casa é no céu. Então nós temos que tão somente olhar para cima, como o salmista, no Salmo 121, ele fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então é do Senhor que vem o socorro. Não é você colocar a sua confiança no homem, porque o homem muitas das vezes não vai resolver e ainda vai lhe atrapalhar e pode até falar para os outros: olha, fulano está passando por isso, fulano está passando por aquilo. Mas quando você descansa no Senhor e compreende que Ele quem trabalha na sua vida, a sua vida fica um pouco mais fácil, porque você está compartilhando as suas dores com o Senhor. O Senhor diz que, olha, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, ele é leve. E o mundo, ele vos aprisiona com tanta coisa, tanto ansiedade, com depressão, com o perigo noturno, o perigo de dia, assalto, essas coisas. Mas nós temos que descansar no Senhor e confiar nele, porque o mundo, infelizmente, é mau. Hoje em dia a gente pensa até em não querer ter filhos. Muitas pessoas têm medo de ter filhos porque não sabem. Hoje em dia está tudo tão difícil, a criminalidade está alta, mas infelizmente a nossa morada não é aqui, a nossa morada é no céu. E nós temos que buscar o Senhor, entender que é Ele quem vai fazer a vontade dEle em nossas vidas. E nós não estamos isentos de que nada acontecer, mas quando buscamos ao Senhor, entendemos que é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos prontifica, nós descansamos no Senhor. Não é que a gente vai simplesmente sentar numa cadeira aqui, vou deixar Deus resolver. Não é assim que vai fazer as coisas. Você tem que se entregar ao Senhor e buscar: Senhor, protege minha vida, protege minha família, protege meu lar, me protege no meu trabalho. Uma coisa muito comum que as pessoas fazem, principalmente com o Salmo 91, é colocar na sua casa, deixar ela aberta lá, como se fosse uma espécie de superstição. Você coloca lá aberta no Salmo 91 para que o Senhor proteja a sua casa. Não, irmãos. A Bíblia ela é feita para você ler, porque é aqui que você vai entender as coisas que acontecem nas nossas vidas. Deus muitas das vezes permite que coisas até aconteçam, coisas ruins, para que nós venhamos confiar nele. E coisas ruins vão acontecer, isso já faz parte da nossa vida. Eu mesmo, dia 30 agora, passou um ano que meu pai faleceu. Foi um tempo muito difícil quando eu passei aquilo ali. Mas depois o Senhor foi trabalhando, o Senhor foi cuidando de mim, cuidando do meu coração, me dando forças, porque eu não tinha forças. Eu não tinha forças para levantar, não tinha forças para orar, mas o Senhor foi lá e me restaurou, o Senhor me deu conforto. Me deu conforto de quê? Em saber que meu pai está com o Senhor. Então, quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, pode acontecer o que for, irmão, mas está na mão do Senhor. O nosso pastor Antônio, ele sempre costuma dizer que o Senhor, ele é como se fosse uma seguradora. A seguradora cuida de tudo. Está tudo nas mãos dele. Tudo que vai acontecer está nas mãos dele. E nós precisamos tão somente descansar no Senhor e deixar Ele trabalhar. Porque os dias maus virão, os dias difíceis virão, mas
permaneça tão somente confiante no Senhor e jamais desistir dele, porque se com Jesus já é difícil, imagine sem Jesus. Então, nós só temos essa opção, não temos a opção de confiar no homem, porque o homem ele é falho, eu sou falho, você é falho também. Todos nós somos falhos, todos nós temos fraquezas, temos defeitos, mas a cada dia precisamos pedir ao Senhor para que Ele tire de nós coisas que desagradam a Ele, atitudes, palavras que muitas das vezes a gente fala sem perceber e machuca o nosso irmão, mas precisamos buscar entender ao Senhor que nós precisamos de todo mundo. Eu não sou autossuficiente, eu preciso do meu irmão, eu preciso de você que está assistindo esse vídeo. Todos nós precisamos do Senhor. E é muito difícil eu chegar aqui e falar, é fácil você confiar no Senhor. Não é, mano. Mas só temos essa opção, não podemos confiar no mundo, não podemos deixar a nossa confiança no mundo, porque no mundo não há paz. Você liga a TV, está lá passando guerra de não sei da onde, guerra não sei da onde. No mundo não há paz, no mundo só há guerra, no mundo só há tristeza. E se você dedicar a sua vida para buscar os prazeres deste mundo, você só vai achar coisas que sejam momentâneas, coisas que só duram aquele momento, passa e depois você fica sem saber o que fazer. Mas quando você está sem saber o que fazer, é justamente aí que você precisa buscar o Senhor, porque você precisa entender a vontade dEle na sua vida. E é difícil, irmãos, não é fácil você seguir ao Senhor, porque o mundo, ele parece que para as pessoas do mundo realmente é mais fácil. E realmente é mais fácil para as pessoas do mundo. As pessoas conseguem fazer uma coisa e facilmente dá certo, mas já para o crente é tudo mais difícil. Por quê? Porque o Senhor, Ele não tem compromisso com o mundo, Ele tem compromisso com você, com eu, que depositamos a nossa confiança no Senhor. E quando nós planejamos fazer alguma coisa, o inimigo também está planejando fazer para que não dê certo. Então, confiar no Senhor é nossa única opção, não temos outra opção. E lá no livro de Judas, no Judas 25, capítulo 1, 24. Judas 1, 24, ele diz: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Então, nós não estamos isentos nem de pecar, como vimos aqui na palavra. Nós não estamos isentos de tropeçar, mas nós temos a quem recorrer. O mundo não tem a quem recorrer. Se você fez alguma coisa de errado, você pode, ainda há tempo de você corrigir. Se você machucou seu irmão, você vai e fala: irmão, me perdoe se eu te fiz, se eu magoei sem querer, ou se eu fiz alguma coisa que você achou ruim. Porque, irmãos, neste mundo nós não vamos levar nada. Não adianta a gente ser arrogante, não adianta a gente se achar melhor do que os outros, porque nada disso vai resolver. Pelo contrário, vai atrapalhar. O seu coração vai se encher de mágoa, vai se encher de pensamentos ruins, e isso vai sufocando a palavra do Senhor de uma forma que a palavra não surta efeito. O nosso alimento está aqui, ó. Aqui é o nosso alimento. Então nós temos que se alimentar da palavra. Nós não precisamos botar na parede lá o Salmo 91, não. Precisamos pegar a palavra e ler. É aqui onde a gente vai entender que só temos o Senhor. Eu sei que isso é repetido falar, mas não tem outra coisa para falar. Só temos essa opção, só confiar no Senhor. E aqui nós achamos resposta para muitas perguntas, muitas dúvidas. E a cada dia, quanto mais você lê, parece que você aprende mais e você acha: rapaz, como pode? Um livro que parece ser tão simples, o mundo olha para isso aqui e vê, ele não vê nada, porque ele não entende como funciona isso aqui. Ele não entende como é esse contato que você tem com Deus, não entende como é essa presença do Senhor que está dentro de você.
E o mundo, justamente por isso que ele não entende, ele começa a procurar coisas para que ele ocupe a mente dele, mas aquilo é só perda de tempo. Mas nós lemos, quando lemos a palavra do Senhor, nós nos alimentamos, nos enchermos de uma tal alegria que o mundo não entende, de uma tal paz. A paz, Jesus disse que a paz que eu vos dou não é como o mundo dá, porque a paz que o Senhor nos dá é uma calmaria, é um descanso. Tem umas tempestades, mas Jesus está no barco, Jesus está cuidando de tudo. E no mundo não há paz, o mundo está totalmente, parece que é guerra. Acontece uma coisa no seu bairro, acontece na cidade vizinha, e todo momento acontece coisas, isso, aquilo, seja fora no país, é guerra não sei da onde, é guerra isso, guerra aquilo, o mundo está em guerra. Mas nós estamos em paz, porque o nosso alvo é o céu, o nosso alvo é Cristo. A nossa confiança, o nosso refúgio é o Senhor. No momento da angústia, é o Senhor que nós temos que procurar. Entendeu? E eu peço para os irmãos que a cada dia continue orando para que você não venha fraquejar, porque no decorrer da caminhada você fica muito cansado, e isso é normal. Um passar dos erros, você cansar, mas o Senhor ele está guardando a sua vida. Preste atenção, olhe para trás e veja quantos livramentos o Senhor já lhe deu. Eu, por exemplo, eu tenho muitas histórias para contar de tantos livramentos que o Senhor já me deu, de tantos livramentos que eu já vi o Senhor dar para os outros. E um que mais me chamou a atenção, certa vez, como os irmãos sabem, eu faço entrega, e eu fui entregar uma peça ali no posto Japu, fica de frente ao Água Santa. Eu peguei no centro, antes, ali naquela Travessa da Maravilha, você podia ir e voltar. E eu peguei no centro e fui lá para entregar no posto, fica justamente no posto, tinha uma lojinha lá. Quando eu ia entrar, ali naquela rua do mercado, o Espírito Santo bradou na hora: não entre nessa rua. Na hora eu fiquei até sem entender, mas amém, passei direto. Fui e voltei, coisa de 2, 3 minutos. Quando eu voltei, pelo mesmo caminho que podia ir e vir, eu só vi o pessoal correndo justamente para aquela rua do mercado. E aí eu parei, um rapaz, ele disse: rapaz, o que foi que aconteceu? Não, 2 homens ali que estavam bebendo se estranharam, cada um sacou uma arma e ficou atirando no outro. E não pegou em ninguém. Aí depois eu entendi, não pegou em ninguém, mas sabe quem era que eles iam pegar? Em mim. Então, Senhor, eu tenho certeza que você tem algum testemunho para contar do quanto que o Senhor já fez, do quantos livramentos. Às vezes eu ia fazer uma entrega no Ceasa e o Senhor vai para Petrolina. E eu, mas por que, Senhor? Eu vou para cá, como é que eu vou para lá? Mas amém. Eu descansei no Senhor e fui. Fui até na orla, voltei. Quando eu voltei, o Senhor falou: pode ir. Quando eu estava no caminho para lá, eu vi mais ou menos umas 4 motos no chão. E uma das motos foi tão impressionante que a roda saiu da moto. Foi uma coisa inexplicável. E tinha 4 motos e eu tenho certeza que a 5ª moto seria minha. E talvez eu não pudesse nem estar aqui falando com os irmãos. Então, eu tenho certeza que você tem alguma história de algum livramento. E eu queria que você contasse aqui nos comentários deste vídeo de algum livramento que o Senhor lhe deu. Eu tenho certeza que você tem muitos para contar. Então, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, abençoando a sua família, a sua casa, o seu trabalho. E eu peço que a cada dia os irmãos possam também estar orando pela minha vida, para que a cada dia o Senhor possa nos moldar, nos fazer crescer e principalmente diminuir e ficar pequenininho, para que Ele cresça, para que a vontade dEle seja soberana em nossas vidas. E eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, que o Senhor possa estar abençoando os irmãos, em nome de Jesus. Amém.